Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Fato Jurídico, uma parceria Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. Eu sou o Rogério Targino e hoje nós estamos aqui com um convidado sensacional, o Dr. André Ribeiro Oliveira, graduado, pós-graduado em especialização em Direito do Trabalho, e nós falaremos aqui sobre um tema muito polêmico, que é a rescisão indireta no direito do trabalho. É o funcionário mandando um empregador embora. Sensacional. Seja muito bem-vindo, doutor André. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer ao Fato Jurídico pelo convite e uma boa tarde a todos. Sou formado há 5 anos, atuo na área trabalhista, né? A gente vai falar da rescisão indireta, que no caso é como você falou, né? Geralmente a empresa comete uma falta grave e o funcionário tem o direito de mandar a empresa embora, tá? Muita gente não tem esse conhecimento, não sabe que o empregado tem esse direito. Muito bacana. E também, como debatedora nossa, a nossa querida doutora Dalila Correia, que sempre está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Dalila. Obrigada, doutor Targino. Obrigada a presença do doutor André, que vai falar esse tema sobre a rescisão indireta, como o doutor Targino falou, o doutor André falou. É um tema de pouco conhecimento de muitos trabalhadores. E também, às vezes, a pessoa trabalha e tem direito que não exerce por desconhecimento dos direitos que tem, né? O tema da rescisão indireta, ela é bem atuante assim, nos processos trabalhistas, porque muitas das vezes o cliente chega até você com uma situação e é muito recorrente agora que chega e fala assim, eu preciso eu quero sair da empresa, só que a empresa não quer me mandar embora. Hoje em dia é muito recorrente esse tipo de abordagem do reclamante que procura advogado querendo ser desligado. Isso não é factível de ocorrer. A empresa, ela tem... Qual que é a responsabilidade da empresa? Ela manter o funcionário. Só que tem casos em que a própria empresa incorre em ato falha ao contrato de trabalho, que é uma quebra contratual, que aí vem a rescisão indireta, que seria o meio de que o reclamante possa exercer o seu direito de receber sua rescisão. Então, aí entra a rescisão indireta, que é esse nome que é dado a essa intercorrência que ocorre também, que tem quem comete o ato falho é a empresa, assédio moral, falha de pagamento em atraso. Fundo de garantia, né? Que não recolhe. Então, essas são as causas que dão ensejo à rescisão indireta. Não é só o cliente falar assim, o reclamante chegar, eu quero ser mandado embora. A empresa tem que preservar o contrato de trabalho, que é o ato... na verdade, o contrato de trabalho tem que ser preservado. O contrário disso seria uma rescisão indireta quando a empresa incorre algum ato atentado ao contrato de trabalho. E às vezes o funcionário já tem até o direito à rescisão indireta, né, doutora? Doutor? E não sabe? E não está sabendo, quando ele está tentando ser desligado da empresa. Acontece muito isso, doutor André? Sim, quando o cliente nos procura, que ele vem com esse fato, eu quero sair. A gente primeiro pergunta o motivo, tá? Então, através do que ele passa para nós, a gente fala. Muitas vezes a gente fala, por esse motivo não pode. O que pode é isso. Aí o próprio cliente fala, mas ele não está pagando FGTS. Então a gente fala, não, peraí, agora dentro de um procedimento, tá, dentro da justiça, do trabalho, a gente consegue pedir a rescisão indireta. Por isso que no início eu falei, muitos trabalhadores não têm conhecimento da rescisão indireta. E às vezes ou já ouviu o nome, mas não sabe o que é. Tanto que se houver uma falta gravosa pelo empregador, já enseja o direito, tá? Só que tem um procedimento que nós temos que seguir. Mas o principal ponto é a falta grave da empresa. Aí a gente consegue. Explique pra gente falta grave, doutor. Uma falta grave que é costumeira, que acontece bastante lá no escritório. O cliente vem nos procurar, querendo, às vezes, sair da empresa, ou até mesmo já sabe que a empresa está cometendo uma falta grave. O FGTS não está sendo depositado. Porque hoje, com o celular, tecnologia, você abaixa um aplicativo da Caixa, que é o aplicativo do FGTS, acessa aqui. Você acessa na hora. Então, ali você consegue controlar se você está sendo depositado, se está sendo respeitado os seus direitos. Você pegou lá, viu no seu extrato, não está? Claro, não é um só pagamento, né? Tem que ser recorrente, vários pagamentos em atraso. E acontece também de não ter pago nenhum. Então, já enseja. O que a gente faz? Segue o procedimento. Para poder entrar e fazer a solicitação, você tem que comunicar à empresa, tá? Geralmente, lá no escritório, a gente faz a notificação para o reclamante
Ele vai até o correio, manda através de SEDEX, né? Com aviso de AR, para a gente ter a prova que a empresa recebeu, e a partir daquela data ele pode escolher e não ir trabalhar mais ou continuar trabalhando. Geralmente, lá no nosso escritório, a gente fala para não ir trabalhar, porque é o ponto que a empresa recebe essa comunicação, ela olha para o seu funcionário com outros olhos. Então, ele pode ali estar sofrendo depois um assédio moral, alguma coisa em relação à atitude de ter tomado, que ele tomou para poder entrar no processo. Então o senhor já recomenda que ele saia da empresa logo? Sim, como sempre se que... estivesse pedindo conta, mas na verdade ele está dispensando a empresa. Sim, ele está como se ele estivesse dando uma justa causa para o empregador, tá? Porque não está cumprindo o contrato de trabalho dele, que era o direito dele. Ele está sendo lesado em um direito que a empresa tinha que estar cumprindo e não está. E a penalidade para o empregador é pagar os direitos rescisórios dele como se ele tivesse sido dispensado normalmente. Sim, aí como eu te falei, a gente faz a notificação, né? Vai ter uma audiência, o juiz vai analisar todo aquele processo, aí o juiz que decreta. Aí ele vai decretar a rescisão indireta. Nesse caso, o que acontece? Ou a pessoa que entrou com a rescisão indireta, ou o funcionário, ele tem direito a receber todas as verbas rescisórias. FGTS, 40%, aviso prévio, tudo como se ele tivesse sido mandado embora pela própria empresa. Então ele recebe tudo por completo. Aí ele saca o FGTS, tem o seguro-desemprego. Entendi. Doutora Dalila? Só que eu tenho um detalhe que às vezes, o que dificulta uma sentença procedente em relação à rescisão indireta é a prova. Por exemplo, assédio moral. A prova tem que ser muito robusta para que o juiz entenda pela rescisão indireta. Não é só você chegar lá, fui assediado, tem que ter prova. Porque se você não tem a prova, o juiz não vai conceder a rescisão indireta, né, doutor? E o doutor encontra muita dificuldade em coleta de provas nesse sentido? Como teus clientes... É um ponto bem importante, porque quando se trata da assédio moral, geralmente a prova, ela dificilmente você vai ter uma prova documental. Ela é a prova testemunhal. E geralmente, para a pessoa que está saindo, ela precisaria de alguém que esteja trabalhando na empresa que viu todo o fato que aconteceu. Você chama a pessoa não quer, porque ela não quer se dispor com a empresa. Então, ela não consegue provar esse ato. Então, é uma situação que é bem difícil de você conseguir comprovar. Até para entrar, é o que eu falo, você tem que ir ali com toda a certeza que vai dar certo. Porque se acaso o juiz não decretar essa rescisão indireta, é como se o reclamante tivesse pedido a demissão. Em relação... Perdão, eu tô gripado. Pode cortar isso aí que... Deixa o doutor se recompor. Deixa eu só ler uns minutos aqui. Eu não sei se ali vai estar cortando ou se eu Tá cortando. Tá cortando lá. Não, ela cortou. Desculpe. Não, sem problema. Pode falar? Pode falar. Eu tive um caso de tentativa, na verdade foi tentativa de rescisão indireta, num caso bem emblemático, que era uma instituição muito renomada, e que o assédio ocorria, mas não ocorria na presença dos demais funcionários. Ela tinha depressão, ela sofria vários problemas de saúde psiquiátricos, né? Poderia dizer, por exemplo, problemas psiquiátricos, né? E aí não teve como, a gente tentou de tudo quanto é forma, tinha troca de e-mail, tinha tudo, mas não tinha efetivamente nenhuma testemunha. E aí a gente não conseguiu ganhar o processo por falta de provas. Então, para tentar uma ação dessa, você tem que estar muito bem amparado em provas, principalmente quando assédio moral, em prova testemunhal. Áudio, não sei se seria... áudios, teria equivalência, né? Não seria de provas aí, não sei se seria entre um áudio, teria que ser muito bem robusto, né? Você pega aí alguma situação muito bem... Mas, assim, com testemunha, sem testemunha, é muito difícil ganhar um assédio moral. A não ser que tenha e-mails, né? Às vezes assediando. Para a questão trabalhista, nós precisamos ter um podcast só falando de prova, porque a prova no direito do trabalho é fora da caixinha, né? Às vezes você tem todas as provas documentais e aí chega uma testemunha que invalida todas aquelas provas documentais. O direito do trabalho é sensacional por isso. Acho que carece, sim, doutora Dalila, a gente fazer um podcast só sobre provas no direito do trabalho. Agora... Aqui dentro da rescisão indireta, quais são as provas objetivas que nós teríamos, doutor? Pegando o gancho aqui da doutora Dalila, né? O que é uma prova documental válida? Isso. Contundente, que não caiba mais questionamento. Eu vou até puxar o próprio exemplo que eu dei, do FGTS. Seria o extrato, né? Tanto que já aconteceu comigo, até um fato que a empresa tentou maquiar depois.
Nós entramos, fizemos um procedimento, né? O cliente veio até o escritório, explicou toda a situação para nós. Com certeza, analisamos o extrato do FGTS e constava mesmo que não estava sendo pago o FGTS do cliente. Falei, dá para a gente entrar com a rescisão sim. Fizemos todo o procedimento, notificamos a empresa, a partir daquela data ela não iria mais trabalhar, que é aguardar em juízo a decretação da rescisão indireta. O que a empresa fez? Quando ela recebeu a notificação, foi lá e pagou em atraso. O que nós do escritório fizemos? Por isso que é bom você sempre procurar um especialista naquela área para poder estar fazendo para você. Que foi até um gatilho que eu tive. Quando ela me comunicou que tinha recebido, porque ela olhou pelo aplicativo, eu juntei no processo. Falei, ó, excelência, juntou após a notificação. Isso não invalida a rescisão indireta. Sim. O que aconteceu? Graças a Deus ganhamos o processo, ela recebeu todo o FGTS e conseguiu a rescisão indireta. Então, assim, em relação de prova, quando for documental, no caso do FGTS, você trazer o extrato, o que você tem. Até quando a gente fala de salários também atrasado, que seja contínuo. Você tem o olerite ou o extrato da sua conta, você trazer e provar. Porque, como você falou, na esfera trabalhista, o ônus de prova, muitas vezes, no caso que nós estamos falando hoje, é do reclamante. Ele tem que comprovar. Tá? Então, por isso que é meio difícil. Como você também falou, de invalidar todas as provas documentais, existe o princípio da primazia. A prova do depoimento da testemunha sobressai sobre documento. Mas depende do caso. Não adianta uma testemunha chegar e falar, não, eles pagavam o FGTS, mas você tem a prova documental que ela sobressai, nesse caso, sobre a testemunha. Então nós temos duas provas já documentais, né? O FGTS, nós temos a prova do atraso nos pagamentos de salário. O que mais que poderia ser uma prova documental incontestável? Como diz Contestável, vou falar uma muito boa, que também acontece bastante. Aí até por conta de a própria empresa, não falo nem que é de proposta, às vezes a própria empresa não tem um conhecimento, não tem um corpo jurídico como uma assessoria que poderia estar ali ajudando, tá? Mas acaba ensejando de qualquer forma. Não pagamentos insalubridade. As pessoas, funcionários têm direito, só que a própria empresa não sabe. O que você faz? Você junta o lerite. A empresa não paga insalubridade. Então, dentro daquilo ali, você está comprovando que não é pago. Claro, nesse caso, o juiz ele vai nomear um perito para poder fazer a perícia e constatar que ali naquele local, o local é insalubre. O ambiente é insalubre. Então, terceira prova documental, não pagamento da insalubridade. O que mais? Eu estou explorando isso porque é interessante o tema. Sim, uma outra que também é documental, hora extra. Tem muita gente que você trabalha, tá? E você faz a hora extra. Às vezes você bate o ponto corretamente, geralmente quando é digital, facial, e a empresa não paga. Ela fala que tem a política da empresa. Tanto que teve um cliente nosso lá do escritório que a pessoa falou que não paga hora extra. Se ele não conseguiu terminar o serviço no horário dele, o problema é dele. Então tem empresa que acaba tem uma tratativa com o seu cliente muito agressiva. Mas dependendo disso é direito, tem que pagar. Entendi. Então, só aqui nós temos 4 provas incontestes documentais. Então, lógico que vai ter o fato de assédio moral, assédio sexual, assédio, quaisquer dos assédios, né? Que vai depender de prova testemunhal. O que mais agora precisaria de prova testemunhal? Porque as documentais são incontestes. Você tem ali, por A mais B, que pode aplicar a rescisão indireta, pelo que eu entendi aqui do senhor. É isso mesmo? Sim. Ok. E agora as provas que carecem de depoimentos de testemunha, formação dessa prova? Aí no caso é como a Daniela falou, o assédio moral. Dificilmente você vai conseguir. E aconteceu comigo também bastante, de a pessoa falar que vai testemunhar e não chega no dia ela não comparece. Você acaba perdendo, porque você dependia daquela pessoa. Como eu te falei, geralmente a pessoa que você vai usar como testemunha está na empresa. Dificilmente é uma pessoa que já saiu. Quando você pleiteia esse direito da rescisão indireta. Eu tive uma audiência que tinha uma testemunha só. Aí a gente ligava a testemunha, tô no ônibus. Ligava, tô no ônibus. Tá no ônibus até hoje, não chegou. Então era testemunha imprescindível. Sem ela a gente não tinha chance nenhuma. E ela estava toda hora comunicando. Só que nunca chegou. Aí a gente perdeu o processo porque não tinha... E era exatamente isso, de reconhecimento de tentativa de rescisão indireta com base em assédio. Nós tivemos lá no escritório também, que foi em relação a um gerente. Ele tinha uma equipe de 5 pessoas, só que tudo que ele pedia era para uma pessoa só. Essa pessoa começou a se sentir incomodada. Você tem uma equipe de 5, e geralmente era sempre os serviços mais complexos. Aí ele procurou nós,
também. Falamos, dá para entrar com a rescisão indireta. Ele estava até fazendo um serviço que era superior às suas forças, que é até um dos requisitos para ensejar a rescisão indireta. E duas pessoas também falaram que não ia, Dalila. Chegou no dia, nenhum dos dois apareceu. E aconteceu também de falar que estava a caminho e não estava. Eu recomendo dar carona. Levar. Boa. A testemunha, tem que levar a testemunha. Se você ótima ideia. Não tem pra onde fugir. Tem testemunha. Fala assim, não se preocupa que eu te levo. Vamos junto, né? Você não sabe o local, vai que não, né? E outro detalhe também, não necessariamente a pessoa precisa entrar com ação e sair da empresa. Você pode entrar com pedido de rescisão indireta e ir trabalhando. Porque se a empresa te demite, aí gera um dano moral. Aí sim, né? Então, ela pode continuar trabalhando. Não sei se ela aguentaria também, né? Mas poderia continuar trabalhando até finalizar o processo. Porque, geralmente, na própria audiência de conciliação, já faz uma rescisão ali mesmo. A pessoa já se desliga. É uma opção também, né? Sim. Se a pessoa Que garantiria eu ia trazer, doutora, necessariamente a rescisão indireta acaba gerando a indenização? A não ser... Como assim? Por exemplo, se você... eu entrei com a rescisão indireta, porque a empresa violou alguma regra, violou o contrato, enfim... gera uma indenização para mim, além do que ela já vai ter que me pagar, como se tivesse me mandando embora? Se você pedir danos morais, é muito difícil dar dano moral, a não ser que você prove, por exemplo, a assédio moral, você passa por um psicólogo, tem toda uma frustração ali, e aí já poderia caracterizar, mas geralmente na esfera trabalhista é difícil dar dano moral, né, doutor? Difícil, doutor que atua, difícil. É muito difícil. E quando dá lá percentual de 5 mil, né, mais ou menos gira em torno disso aí, de 2 mil, R$1.000, já atuei em processo, ganhei R$1.000 de dano moral. Ganhei 5, daí reverteu em segunda instância e caiu para 1.000. E outros em 5 mil, em segunda instância, tirou o dano moral numa doença ocupacional. Então, eu ganhei na doença ocupacional. E aí o juiz, em segunda instância, alegou, não teve esse... Porque a empresa, ela continuou trabalhando na empresa. Eu entrei com doença ocupacional, sem demissão, ela está até hoje na empresa, trabalhando normal, porque se a empresa manda embora, aí sim geraria um dano moral, né? Entendi. Então a pessoa continuou trabalhando na empresa mesmo com ação, ela ganhou o processo de indenização e é isso. No escritório a gente conseguiu doutor, que aí nós tivemos que provar. Aí o juiz acabou ele dando, né, o danos morais, mas porque o funcionário ele tinha feito um financiamento do imóvel. E ele ficou 3 meses sem salário. Ele continuou trabalhando, que ele falava que necessitava do trabalho, porque mesmo se eu tivesse recebendo, ele sabia que na justiça, como era um direito dele, ele teria que receber. Só que as prestações foram atrasando. E ele recebeu notificação e tudo mais, e o nome dele foi pro Serasa. Aí também já Aí acabamos conseguindo comprovar documentalmente também. Sim. Talvez geraria até um dano material, né, doutor? Porque se ele pagou, você pediu, porque o dano material porque ele teve que fazer financiamento para honrar com os débitos, né? Não, o financiamento atrasou. Atrasou, mas gerou encargos, né? Na verdade, a parte referente a juros e mora do financiamento foi pago pela empresa. Entendi. A empresa gerou dano material e moral, então. Mas conseguimos porque foi provado. É como a Dalia falou, é muito difícil o dano moral na esfera trabalhista você conseguir. Na comum já é quando difícil, você prova assim, aí o juiz não tem para onde correr, na verdade. Tem que dar. Está comprovado, né, no caso. Entendi. E quem deu causa foi a empresa. E quando que eu peço essa rescisão indireta? Em que momento que eu comunico? No caso aqui, na mesa, nós temos 2 situações. A doutora Dalila que recomenda ficar na empresa por um tempo e o doutor que recomenda sair da empresa. Mas e a comunicação disso? Quando eu chego no patrão e falo, escuta, estou entrando com uma rescisão indireta. Na verdade, o funcionário nem chega a comunicar o patrão. Ele entra com um processo normal e a empresa é citada. E aí recebe. Aí recebe, aí recebe naquele eu não sei, pelo menos meus clientes de rescisão indireta, eles falam, quero trabalhar até o último dia, tipo, o máximo que eu conseguir, porque a partir do momento quando você protocoliza a petição, distribui, né? Já sai a data da audiência. Então, até a data da audiência ali, tem um prazinho, né? Que ele ganha ali, meio sem ser assediado na empresa depois, né? Sim. E depois ele tem ainda a parte da citação. Até a empresa ser citada, vai mais um prazinho ali. A empresa citada, ela não vai poder fazer nenhuma retaliação ao funcionário, não é doida de fazer isso, né? Porque ela vai consultar o advogado, está trabalhando ainda? Então, cuidado com ele. Aí ele é tratado a pão de ló na empresa, não sei. Aí não tem risco algum para ele continuar da empresa. Então, às vezes a pessoa precisa do dinheiro e aí não é interessante para ela sair agora.
Não é? Porque se ela pedir a conta, para ela não é interessante também, porque ela sai sem direito algum, zero. Entendi. Então, ela permanece na empresa, continua recebendo a sua remuneração e quando se quer sair mesmo, no dia da audiência, tenta um acordo com o advogado da parte. Então, ali, a parte da composição também é importante, ter um advogado que faça normalmente acontece essa composição? Ah, sim. Geralmente a empresa já chega já com acordo. Ela já chama antes da audiência, mesmo na sala de recepção, pelo menos nos meus casos, todos eles fui abordada para poder fazer acordo. E o acordo paga o que você tem direito? Geralmente parcela? A pessoa quer só receber o seguro-desemprego, as verbas rescisórias mas é isso que eu quero receber minhas verbas. Eu falo assim, eu quero sair, doutora. Eu quero ser demitida, ele não quer me demitir. Então, qual que é o teu objetivo, então? É esse. O que vira mais, aí é lucro, né? Mas geralmente eles chegam com um acordo até razoável. E dá para fechar um acordo. É analisado antes, né, pelos advogados, geralmente você vai assertivamente. Então, no caso, eles chegam ali já para fazer acordo, eles sabem que eles estão errados. E se aguardar mais tempo, pode ser que gere mais custo para a empresa. Então, fala, não, erramos, então, cabe mesmo a rescisão. O profissional do outro lado acaba informando a empresa, o melhor caso aqui é fazer. Geralmente, quem vem fazer audiência, ele já vem com a margem ali de acordo. Entendi. Aí o juiz também pondera, porque quando você está na mesa da audiência e você tem dúvida de valores, aí você pede para o juiz, dá uma ideia de valores, né? Aí o juiz já pontua um valor ali, a proposta em cima gira em torno daquela proposta do juiz, daí você consegue fazer uma margem ali. Aí fazendo um adendo do que a doutora Dalila falou, no caso da notificação que eu falei do início, por conta que quando o meu cliente, o funcionário, ele daquele dia não vai. Por quê? Se ele não comunica a empresa, ele pode tomar uma justa causa, abandono de emprego. Abandono de emprego, né? Por isso que na data que ele fala, a partir de hoje eu não vou, a gente faz a notificação, vai até o correio e envia via Sedex com a R, que é o aviso de recebimento. Então a empresa não vai poder dar um abandono de emprego, mas no caso, quando você, a partir daquela data você não quer mais trabalhar. Quando você continua, não tem o porquê. Não, eu sempre mando via Sedex, se você tem a fitinha ali, a prova. Mas você pode também colocar no início, quando você faz os fatos, nos fatos você já coloca que o teu cliente não vai voltar mais ao trabalho por se sentir não está confortável para continuar trabalhando. Então, você pede a rescisão até aquela data. Então, na petição já vai estar a data do desligamento, né, doutor? Sim. Pode ser feito, é uma via, então são duas vias. Ou pode dar notificação, ou pode você na própria petição. Mas aí o advogado não pode demorar 3, 4 meses para entrar com a ação, né? Daí tem que entrar de imediato. Né? Aí complica o aí teria que ser no tempo hábil aí dos 30 dias. Daí o advogado tem que entrar antes dos 30 dias, que seria o tempo que daria uma justa causa, né? Entendi. Existe diferença entre rescisão indireta e a justa causa do empregador? Ou é a mesma coisa que nós estamos falando? A mesma coisa. É a mesma coisa? Isso. Ok. Não, só tô... A justa causa do empregador, tá faltando... Aí tem um detalhe, o que ocorre da justa causa, né? Às vezes, o cliente, ele quer sair, o funcionário quer sair da empresa, talvez não por motivo de assédio ou motivos... qualquer motivo que não seja, né? Não seja uma rescisão indireta. E aí ele começa a faltar. Aí, né... pede um atestado, daí não sei o quê. Aí o que ele faz? Ele tenta forçar uma situação lá para a empresa. Fala, não, agora a empresa está me prejudicando. Então, o advogado tem que ter um pouquinho de bom senso ali, na hora da entrevista, explicar para o cliente, isso aqui vai dar uma justa causa, porque vai dar uma advertência. Porque, às vezes, a pessoa, por orientação de terceiro, ela começa a faltar. Aí o vizinho, né? Aí o vizinho começa a faltar, não vai. Tem sempre os advogados de fora. Né? Aí ele tá dando ensejo à justa causa. Aí seria... Não teria outra... Não adianta justificar um erro com erro, né? Então, no caso, a melhor coisa é procurar um advogado profissional na área para poder te explicar. Porque, assim, vamos falar N coisas. Como a doutora falou, você começa a faltar. Aí você toma uma justa causa, você perdeu aquele seu direito que você poderia pleitear de uma forma correta, dentro da justiça, sem nenhum problema. Sim. E ainda teria seus direitos salvaguardados, né? Sim. Doutor André, nós estamos caminhando já para os nossos minutos finais aqui, bem rápido, né? Você vê que falta tempo para que a gente dê continuidade, mas essa falta de tempo ela é positiva, porque deixa aberto, né, doutora Dalila, para uma próxima... já temos temas aí para um próximo, tema interessante. Muito bem. Eu quero que o senhor faça suas considerações finais olhando para essa câmera aqui e pode passar o teu recado aí para a advocacia, jovens advogados. Eu vou dar até 2 recados, né? Primeiramente, agradecer novamente ao Fato Jurídico
E a vocês, funcionário que está tendo o seu direito lesado, que na verdade é o que acontece quando a gente enseja a rescisão indireta, é buscar seu direito sim. Porque tem um mito que todo mundo fala, que vai sujar a carteira. Tá? Que eu ouço bastante lá no escritório quando os reclamantes me procuram para poder estar fazendo a rescisão indireta. Isso é mito. Você tem que buscar seu direito sempre. Se seu direito não está sendo respeitado, você tem que buscar. O segundo recado é para reclamada, empresa. Se você estiver fazendo tudo certinho, continue. Se não tiver, procure um advogado especialista, pague uma assessoria através de um advogado profissional na área do trabalho, pois vai ficar mais barato para você pagar assessoria e garantir um bom desempenho na sua empresa do que você ter um monte de reclamação trabalhista e atrapalhar aquele seu quadro de funcionário. Porque é o que acaba acontecendo. A gente tem um puta funcionário lá, você acaba perdendo por conta de uma coisa besta que você poderia manter ele lá. Só que acaba o funcionário ficar desgostoso em relação ao trabalho, a gente não está insatisfeito e acaba recorrendo à rescisão indireta. Então, seriam esses 2 recados e agradecer novamente por tudo aí. Sensacional. Algum recado para o jovem advogado que quer entrar nessa área trabalhista, alguma coisa assim? O senhor é um jovem advogado, apesar de ter tantas especializações, pelo menos é jovem de aparência e de idade. Quanto tempo o senhor tem de carteira? Tenho 5 anos. É um jovem advogado. Está saindo da jovem advocacia agora. Sim. Meu, é uma área muito gostosa, é muito legal de trabalhar. Você acaba se envolvendo com bastante pessoas, o conhecimento é vasto. Às vezes você até aprende também muito até os nossos direitos como cidadão, tá? Sim. Tem muitos direitos que não tá só na CLT, tá na Constituição Federal. Então, meu, é uma área que vale a pena e você vai ter um leque bem grande. E é uma área que hoje eu considero, não é porque é o que eu atuo, que você vai ter sempre bons clientes e bons trabalhos para gerar seus frutos. Sensacional. Doutora Dalila, suas considerações finais também. Quero agradecer ao doutor André pelas dicas valiosas aí, né, para atuação aí no direito de trabalho e um incentivo também para a jovem advocacia, né, doutor? E a gente tem que tá sempre em contato, que eu acredito que o advogado no início de carreira, acho que até os mais antigos também, né, que está atuando, sempre tem uma área que não é do seu conhecimento. Então, tem que fazer parcerias com advogados de outras áreas que possam atuar também. E aí todo mundo se ajuda aí no exercício da tua profissão. É isso aí, doutora Sem dúvida. Targino, obrigado também pela... Nós que agradecemos a você que nos acompanha, principalmente, né, que tem visto o crescimento aí do fato, acompanhando o nosso podcast. Agradecer ao doutor André Ribeiro, André Ribeiro Oliveira, né? Pelas dicas valiosíssimas aqui, tanto para o empregador quanto para o empregado, na questão da rescisão indireta. E a doutora Dalila Correia, nossa debatedora oficial aqui, é sempre uma querida estar aqui conosco. Muito obrigado pela presença de ambos e a você. Siga nossas redes sociais, recomenda o Fato Jurídico. A ideia realmente é trazer conteúdos de qualidade para a área jurídica e para a sociedade. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.